Queria cumprimentar o presidente dessa sessão, o senador Sérgio Petecão, também registrar meu agradecimento e o convite também aqui, a presença do companheiro, do deputado Cristino Áureo, que é o relator da matéria da MP 905, e fazer um cumprimento especial ao senador Paulo Paim, que é uma figura de ombro a ombro aí nas lutas em defesa do conjunto da classe trabalhadora, sobretudo dos aposentados, né, dos trabalhadores de uma forma geral. A CSP com Lutas agradece de forma geral o convite da comissão aqui, mas nós queremos já começar falando que essa MP 905, assim como a reforma da Previdência desenvolvida pelo governo de Michel Temer, aliás, a reforma trabalhista desenvolvida por Michel Temer e depois, agora, com Bolsonaro, a reforma da Previdência, assim como as futuras reformas administrativas e reforma sindical, cumprem com um papel de aprofundar o modelo ultraneoliberal que nós temos experiência já vivida pelos trabalhadores, pela população chilena. E percebam que, apesar da aplicabilidade desse tipo de plano, que só favorece os setores mais abastados das classes sociais no Brasil, teve, agora, recentemente, uma reação fortíssima por parte da população. A reação contra esse tipo de modelo de economia e política tem gerado ações do conjunto da classe trabalhadora muito fortes no mundo. E não pensem que aqui no Brasil vai passar incólume. O Brasil não vai passar por essa onda como se nada tivesse acontecido. A burguesia brasileira está sedimentando um terreno de reação social profunda por parte do conjunto da classe trabalhadora no nosso país. O Chile é o exemplo, e as mobilizações não pararam lá. Mas não foi só o Chile. Nós estamos vendo a França se levantando na luta contra a tirada de direitos previdenciários. Nós vimos aqui no nosso continente mobilizações fortes na Bolívia, na Colômbia, no Equador, na Costa Rica, em Honduras, na Argentina. E esse é o tom que os trabalhadores vão dar. Não pensem os senhores que vieram aqui nessa mesa defender a tirada de direitos com esse grau de perversidade que representa a MP 905, que as coisas ficarão sem resposta. É uma falácia dizer que essa MP 905 impulsionará a economia. A economia brasileira vive uma crise violenta e os dados que são apresentados pelos economistas não mostram qualquer possibilidade de reação nos próximos 3 a 4 anos. É num ambiente dessa forma, com uma situação de economia em descenso e com um desemprego terrivelmente violento. Eu vou citar para vocês aqui dados do órgão onde eu trabalho, a Fundação IBGE. O desalento, ou seja, aqueles que já deixaram, que desistiram de trabalhar, fica na ordem de 5 milhões nesse país. O desemprego atinge mais de 12 milhões. E os subocupados, ou seja, aqueles que estão em condições extremamente precárias de trabalho, que sequer ganham um salário mínimo, chega a 7 milhões. Ou seja, nós temos 24 milhões de pessoas em situação de mínimas condições de sobrevivência, com um total da população economicamente ativa de 105 milhões. Portanto, essa situação de precariedade atinge 24% da população. Uma economia que não cresce, 24% da população nessa situação, e esse é o ambiente onde é apresentado uma proposta que retira uma série de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras no nosso país.
Aqui eu ouvi, por exemplo, que a MP 905 guarda um aumento da segurança jurídica. Evidentemente, o aumento da segurança jurídica para os empresários, para que possam superexplorar sem que sejam punidos por isso. Que não precisem fiscalizar e que os trabalhadores morram, como foi citado aqui por um companheiro eletricitário da nova central, que pode tomar um choque se ele truquitar, morrer porque não tem fiscalização, se facilita a fiscalização. A segurança jurídica é para poder superexplorar a classe trabalhadora. Esse é o objetivo da MP. Para que os empresários possam cometer as maiores atrocidades possíveis sem que haja nenhum tipo de punição contra eles. E vamos combinar uma coisa aqui, né? Se existem ações trabalhistas no nosso país, é porque o empresariado não cumpre com a lei. E ao não cumprir com a lei, ele deixa de atender os conceitos legais de prestação da resposta, tanto econômica quanto de direitos, ao desenvolvimento da força de trabalho produtiva no país. Então, nós vivemos uma situação em que, ao invés de termos leis mais rigorosas contra a ruptura da legalidade em torno dos direitos trabalhistas, não. Se trata, na verdade, de garantir segurança jurídica para que se possa continuar burlando a lei. Eu aqui estava ouvindo atentamente o representante da ABMT e cada vez fico mais convencido de que a Matra é que deve representar mesmo os magistrados, porque esses estão preocupados com aquele segmento mais importante do povo brasileiro, que é a grande massa trabalhadora que produz a lucratividade, que produz a riqueza nesse país e que dá o lucro para os patrões. Então, defender os trabalhadores, na verdade, significa defender aqueles que produzem a riqueza no país. Financiamento pode ser feito, sim, porque você tem a ampla maioria dos recursos na mão. Então, coloca à disposição. Mas ganha muito mais com isso. Essa é a lógica do sistema capitalista. A questão do trabalho aos domingos e feriados. Uma pesquisa, qualquer pesquisa pode ser feita, aliás, os números, estatísticas podem ser elaborados ao meu interesse. Mas, com certeza, se for perguntar para os comerciários se eles querem trabalhar aos domingos, eles vão dizer que não. Vamos perguntar para os trabalhadores bancários se eles querem trabalhar ao sábado, para ver o que eles vão responder, se eles vão dizer que querem. Então, aqui nós podemos fazer as elaborações que fundamentem, né, a aprovação da medida 905, mas elas não se sedimentam na posição dos trabalhadores. A MP tem vários problemas, mas um dos centrais, na minha opinião, na nossa opinião, é que o conteúdo das elaborações feitas aí enfraquece as relações negociais entre capital e trabalho. É o contrário do que é dito aqui. Isso afasta o poder de negociação dos trabalhadores, afasta o poder de representação e negociação dos sindicatos e enfraquece, evidentemente, as negociações em acordos coletivos de trabalho. Há uma política que é impressionante nesse sentido, até ouvi aqui também uma fala nesse sentido. Os trabalhadores que estão na faixa dos 19 aos 29 anos, 18 aos 29 anos, hoje, que são uma gama muito grande na população brasileira, foram citados como os beneficiados pela medida. Sim, beneficiados para ganhar salários rebaixados, salários sem garantias nenhuma. Mas não vejam que a situação não é exatamente assim. Hoje, eu tenho conversado com vários trabalhadores, e a primeira coisa que os RH das empresas perguntam quando oferecem um emprego e que o trabalhador vai se candidatar a esse emprego é se ele já teve carteira assinada.
Se ele já teve carteira assinada, ele automaticamente está descartado, porque as empresas só querem contratar aqueles que ainda não trabalharam, que não tiveram carteira assinada, que é para poder precarizar a relação de trabalho e pagar salários bem diminutos, como é a proposta da MP 905. Então, veja que não existe uma preocupação aqui em relação àqueles que já estão no mercado de trabalho, mesmo que sejam jovens, e que estão procurando emprego, ainda que já tenham trabalhado em outro momento. A ideia agora aqui é fazer uma política de vou apenas conceder emprego para aqueles que ainda não assinaram a carteira, porque para esses eu garanto segurança jurídica, eu garanto não pagar o FGTS, eu garanto não pagar o 13º, as férias, o problema do acidente de trabalho e tal. Para finalizar, presidente, eu sei que terminou meu tempo, eu só queria fazer um registro final em relação ao problema do acidente de trajeto. Isso é sinceramente, eu não posso acreditar que o legislador vá aprovar esse tipo de situação. Isso é das coisas mais perversas que podem inventar numa legislação. Ora, o trabalhador só sai de casa para ir para a fábrica, para o comércio ou para uma instituição pública porque ele vai produzir lucro para alguém. Então, é de responsabilidade desse alguém, desse empresário, dessa empresa, aquele momento de deslocamento, assim como o período que estiver no trabalho. E é por isso que se paga, por exemplo, o auxílio transporte. Porque tem a ver com... É reconhecido, o trabalhador está saindo de casa para produzir na empresa, para trazer o lucro para o empresário. Como que ele pode ser responsável completamente pelo que acontece nesse momento? É de um nível de perversidade impressionante isso aqui. E encerro solicitando aos deputados e pedindo, encaminhando a nossa posição, deputado Cristino, que essa MP... Na nossa opinião, não é só a opinião da CSP com Lutas, quero deixar claro para vocês, mas é da ampla maioria das centrais, que ela não só seja discutida com afinco, mas que ela seja rejeitada, que ela seja devolvida para o Executivo, porque do ponto de vista de crescimento econômico não vai avançar, do ponto de vista da melhoria do emprego não vai adiantar, e do ponto de vista da melhoria das condições salariais e sociais dos trabalhadores também não vai resolver absolutamente nada. Só vai resolver uma coisa: avançar com superexploração para equilibrar o problema de não ter crescimento econômico com a queda de taxa de lucro que as empresas estão tendo. Só esse é o objetivo dessa medida provisória. Muito obrigado pelo espaço e muito obrigado por atenção de todos e todas.